aquela rivalidade de bairro para bairro era uma bobagem. Ele devia congregar todo mundo. Ora, então, o próprio físico típico do Paulo da Portela era um mulato magro, alto, muito bem vestido, se vestia muito bem, e sabia falar, tanto que quando ele ia fazer a publicidade da Portela junto aos jornais no Rio de Janeiro, para poder ter notícia no jornal, para poder noticiar a sua escola, por que ele levava vantagem sobre os outros? Porque se vestia muito bem e sabia falar. Então ele chegava na redação e metia um plá em cima do jornalista lá, dizia, olha a nossa escola e tal, papapá, papapá. Como ele sabia falar e era um cara maneiroso, falava bem, no dia seguinte os jornais davam notícia, porque o Paulo da Portela tinha metido aquele plá em cima dele. Então, como eu disse, não conheci pessoalmente, mas pelo que eu pude apurar os meus, há muito tempo que eu pesquiso sobre música popular, eu percebi uma coisa. O Paulo da Portela foi o primeiro profissional do que muitos anos mais tarde ia se chamar de Public Relations. Ele é um cara que tinha essa capacidade de se comunicar com pessoas de outras classes. Você vê, ele vem de lavrador, era participante de rancho que ainda tinha que ver com coisa do mundo rural. De repente ele entra no mundo do samba, que já era uma coisa urbana do Rio de Janeiro, a facilidade de contato que ele demonstrava com os jornalistas, que era gente da classe média, né, para o jornal. Evidentemente, quem é que compra jornal? O povão nunca comprou jornal até hoje. Porque o carnaval completo primário, por que ele vai comprar jornal? Ele vai comprar só para ver a sessão do esporte, quando ele consegue ler. Futebol e tal. Então, ele puxa, ele traz a coisa popular para o nível da classe média. E aquelas célebres, os primeiros grupamentos de escolas de samba se exibem em um meio muito popular, que era a chamada Praça 11, cujos concursos eram patrocinados por jornais do Rio de Janeiro da época. Ora, como ele, Paulo da Portela, tinha trânsito com os jornalistas dos jornais, ele funcionava como esse public relations que pegava o mundo do samba, que era de uma origem muito baixa, de pobre, de cara duro. O morro não era tanto morro no Rio de Janeiro, era uma classe baixa da própria cidade do Rio de Janeiro, gente que morava em bairro de pobre, ou quando morava no centro da cidade, morava em cortiço, porão. Então essa gente da base popular tem ascensão, tem uma ascensão social através do samba, do qual o Paulo da Portela era uma figura exponencial, porque era ele que fazia essa ligação do cara da classe baixa com o cara da classe média. Tanto que você vê que quando os americanos trazem o Walt Disney para fazer negócio de desenho animado no Brasil, ele precisa de um tipo brasileiro para desenho animado. Qual era? Era o papagaio. Porque como no Brasil tinha muita negócio de papagaio, toda negócio safada era um papagaio, né? Aquela negócio de papagaio e tal. Tanto que o Walt Disney aproveita a figura do papagaio e cria o Zé Carioca. Muito bem. Então, quando o Walt Disney chega, quem é uma das poucas fotografias do Paulo da Portela é ele com uma garotinha de escola de samba assim, abaixado, brincando com a menininha, na equipe do Walt Disney. Entendeu? Então ele foi uma figura extraordinária, porque pela primeira vez
no Brasil, alguma pessoa que vinha de baixo estabelecia uma ligação com alguém das camadas superiores. Porque o Brasil, como um país de escravatura, existia as elites, os doutores e os escravos. Quando começa a aparecer o povo não escravo, era o sujeito que trabalhava em profissões, evidentemente, profissões mecânicas, profissões de campo. E o negro, coitado, que não tinha sido escravo, ele entrava no regime de trabalho em condição inferior, exatamente nas camadas mais baixas do que os próprios brancos pobres. E ele então estabelece essa coisa fabulosa, que é uma ligação das camadas mais baixas com as camadas médias, através da sua mediação, que era daquele cara bem falante, bem vestido, entendeu? Que sabia se comunicar com as pessoas. Isso é que eu vejo de importante hoje no Paulo da Portela. Bom, ele era compositor. Hoje acabaram de cantar. Uma linda coleção de passarinhos. Ele cita, inclusive, aí vários dos seus contemporâneos que tinham apelidos, por exemplo, Lino era Rouxinol. Ele era muito amigo do Heitor dos Prazeres, e o Heitor dos Prazeres é um desses que, se não me engano, era o Lino. Ele era o Lino, era um dos citados aí no Vitor. Quando ele, você vê alguns dos sambas que vocês cantaram aqui, falam em várias outras escolas. E um compositor de escola de samba falar de outras, só foi possível através do Paulo da Portela, porque o negócio era de pauleira. Os concursos de escola de samba na Praça 11 terminavam sempre num pau, porque ninguém queria perder, entendeu? Então havia outra escola, não como hoje se vê, tem votação, o cara para lá faz aquela mesa, conta um voto, o cara fica bloqueado quando